Melhor investimento de renda fixa para resgatar daqui 5 anos ou mais. Sem dúvida alguma, sem medo de errar, Tesouro IPCA mais 2029. Se você quer, para daqui a aproximadamente 6 anos. Por quê? Quando a gente está falando, gente, isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente está falando de renda fixa, o que você tem? Uma rentabilidade que hoje pode estar um pouco maior do que a média, mas é uma rentabilidade sempre um pouco acima da inflação, nunca muito acima da inflação de forma estrutural, certo? Se você tem uma rentabilidade um pouco maior do que a inflação, do que é o normal, você tem um grande cenário de risco para a economia, tá? Ou você tem um viés de queda na taxa de juros daqui a pouco. Então, se você sabe que você não vai ter ganhos substanciais, de 10% acima da inflação, por exemplo, ou mais, isso seria um ganho mais substancial, você precisa buscar o menor risco possível, já que você não vai ter ganhos substanciais. E aí eu vejo muita gente se metendo no CDB do banco do Zé Pereira. Aí você vai lá e investe no CRI da empresa do meio do mato que dobra esquina e compra debênture de não sei... Não, gente, vamos lá. O que é investimento de renda fixa? Renda fixa significa o quê? Empréstimo. Só que ao contrário. Empréstimo ao contrário. Isso é a renda fixa, tá? Então, se você investe no CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Se você investe num CRI, num CRA, numa debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Se você investe em títulos públicos do Tesouro Direto, o que é que você está fazendo? Emprestando dinheiro para o governo federal. Agora eu faço uma pergunta para você. Qual dessas três instituições, ou desses três tipos de instituições, é o único que tem o poder de imprimir dinheiro ao seu bel prazer, como quiser? O governo federal. Então, já que você não vai ter uma rentabilidade que é o dobro que a rentabilidade que você teria com outro investimento em renda fixa, não tem como você ter uma rentabilidade que é o dobro, a não sei que a empresa esteja quebrando, você não vai ter uma rentabilidade substancial, você tem que pegar aquilo que tem o menor nível de risco possível. E onde que você vai correr mais risco? Onde tem um potencial de retorno muito maior. Onde, por exemplo, uma ação que você vai investir vai estar pagando para você 7, 10% de dividendo e tem o potencial de dobrar ou triplicar. A gente tem várias hoje no Brasil. Ali você topa correr risco. Você está ganhando uma ótima renda passiva, recorrente, você tem um potencial de multiplicação muito grande, você pode alugar essas ações para ganhar ainda mais dinheiro, você pode usar estratégias de remuneração de carteira para aumentar a sua rentabilidade, duplicar a quantidade de dividendos que você recebe. Aqui faz sentido você correr risco. Na renda fixa não faz nenhum sentido, não tem lógica. Logo, todo investidor sempre alto, ele limita a possibilidade de investimento em renda fixa somente a títulos públicos. E aí dentro do universo de títulos públicos, você tem lá o tesouro pré-fixado, que você ganha uma taxa pré-fixada, ou seja, pré-determinada. Então eu sei, você vai render 12% ao ano, você vai render 10% ao ano, você vai render 15% ao ano antes de eu fazer o investimento. Você tem o Tesouro Selic, que é aquele que vai te pagar a taxa Selic do momento, e você tem o Tesouro IPCA+, que é o mais interessante de todos para investimentos a longo prazo, que é justamente esse prazo aqui de 5 anos ou mais, tá? Então, qual é o problema de você investir no Tesouro Selic, por exemplo, para um prazo maior, de 5 anos? Você lembra quanto que estava a taxa de juros 2 anos atrás? Em 2%. 2%. Você pode investir hoje ganhando 13, super feliz, daqui a pouco está ganhando 2. Então, você surfa junto com a economia. Isso não é legal. Isso não é legal, porque sua rentabilidade pode piorar muito. Investir num pré-fixado é complicado. Por quê? Eu lembro da história de uma aluna que na época que a taxa Selic estava em 2%, ela pegou a reserva de emergência dela, a reserva de liquidez dela, que é um valor que você tem que ter investido para poder resgatar a qualquer momento, e não quis investir no Tesouro Selic porque rendia 2%. E eu alertava lá, poxa, a reserva de emergência não é para ganhar dinheiro, é para você ter esse dinheiro disponível, sem risco, para você resgatar quando você tiver uma emergência. Ponto. Ponto final. Não, mas... Tesouro prefixado está rendendo 7%, vou entrar. Eu afirmei, eu não entraria, quer entrar, entra. Você pode se arrepender bastante daqui a algum tempo. O que acontece? Hoje o Tesouro prefixado está rendendo 12%. Se ela quiser vender, ela vai ter uns 20% de prejuízo, porque ela comprou um título longo. E aí tem o efeito da marcação ao mercado. E além disso, a inflação foi 12% aí 2 anos atrás. Então, o que acontece? Se pegar a inflação do ano passado e retrasado,
ela ainda teve uma rentabilidade menor do que a inflação. Porque ela ganhou 14% e a rentabilidade dos últimos 2 anos fechou em mais ou menos 18%, é isso? Isso, mais ou menos 18%. Então ela está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro de qualquer jeito. Se ela vender antes ou se ela esperar, ela está perdendo dinheiro. O Tesouro IPCA+, é justamente aquele tipo de título que vai te pagar o IPCA. O que é o IPCA? É o Índice Oficial da Inflação do Brasil. Mais um determinado percentual. Então, se a gente for olhar aqui qual que é o rendimento hoje, vamos olhar na tela. Olha só, Tesouro IPCA+, você pode receber até IPCA mais 6%. Então, inflação de cada ano mais 6%. Vinícius, se a inflação do Brasil for 10% em 2023, quanto que você vai receber de rentabilidade? 16%. 10 mais 6. Vinícius, se a inflação for 20%, quanto você vai receber de rentabilidade? 26. E assim por diante. Então, você tem uma proteção contra a inflação. Logo, esse é o melhor tipo de título de renda fixa, melhor investimento de renda fixa para você investir com foco no longo prazo. Ou seja, com esse horizonte de tempo de 5 anos ou mais. Tá bom? Sob a ótica de risco de crédito, que é essa questão de uma empresa pode falir numa crise, um banco pode falir numa crise, o governo ele imprime dinheiro para pagar as dívidas. Isso é o risco de crédito. E sob uma ótica também de rentabilidade acima da inflação, ou seja, enriquecimento real. Você só enriquece quando você rende acima da inflação. Se você rende abaixo da inflação, eu preciso te dizer algo que você já deveria saber. Você não enriquece. Tá bom?